Irmãos, eu quero agradecer aos irmãos que oraram por mim. Nessa semana eu tirei um dente, irmãos. E bastante gente me escreveu falando: estou orando por você, né? E perguntaram se eu sobrevivi. Foi difícil, irmãos. Eu acho que o homem falou, o dentista falou que osso de véia é pior. Foram mais de 40 minutos para esse homem tirar esse dente aqui, rasgou o dente no meio. Foi difícil. E Marolinha, né, perguntou: acabou? Falei: acabei. Sabe qual foi a outra pergunta que ela fez para mim? Você chorou? Falei só no final, de alívio, que eu pensei que esse negócio não ia sair. Muito bem, irmãos. Então, vamos continuar nosso estudo de Apocalipse. Hoje nós vamos para a segunda carta lá, Apocalipse capítulo 2. Então, por favor, Apocalipse capítulo 2, nós vamos para o verso 8. Nós estamos na segunda carta, ainda temos, além dessa, mais 5. E depois, irmãos, nós vamos até o capítulo 5 apenas, tá? Aí, a partir do capítulo 6, daí eu deixo para um outro momento, para nós estudarmos. Então, a Bíblia nos diz: e ao anjo de Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eterno Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado por tudo que aconteceu até esse momento no culto. Clamamos que o Senhor abençoe a nós, para que possamos, ó Senhor Deus, sermos fiéis até a volta de Cristo Jesus, ou até o dia da nossa morte, seja ela de qual forma acontecer. Clamamos pelos irmãos que estão nas igrejas perseguidas de hoje, ó Senhor Deus, que fazem parte daquelas igrejas que sofrem, ó Pai, alguma perseguição e algum dano nessa terra. E tem misericórdia de nós, que temos liberdade, para que a gente possa continuar, ó Pai, a te servir, e assim abrir as portas da igreja o máximo de dias possíveis. Também, ó Senhor Deus, estar abertas as portas das nossas casas, para cultos, ó Senhor Deus, que o Senhor nos dê a oportunidade de falar de Jesus essa semana para alguém, e que o Senhor, ó Pai, através de nós, possa alcançar muitas almas. Que o teu nome seja louvado e engrandecido nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir licença, eu quero ler uma coisa para vocês. A multidão gritava com sede de sangue, enquanto os soldados levavam o prisioneiro para se apresentar diante do procônsul romano. Quando ele viu o velho mancando, ficou com vergonha. Então, aquele que era o grande criminoso que havia de ser causado tanto tumulto, apenas um pobre velhinho, o procônsul usava uma túnica de cor púrpura, que balançava com o vento. Ele se aproximou do velhinho e lhe disse em particular: o governo romano não faz guerra contra idosos. Simplesmente jure pela divindade de César, e deixarei você ir. O velhinho disse: não posso fazer isso. Então ao menos grite: acabem com os ateus, isto será suficiente. O procônsul disse isso porque muitos romanos acreditavam que os cristãos eram ateus, já que eles não tinham templos nem adoravam imagens. O prisioneiro calmamente esticou o braço enrugado, virou-se e apontou para a multidão cheia de ódio, e então, olhando fixamente para os céus, gritou: acabem com os ateus.
A reação do prisioneiro surpreendeu o procônsul. Apesar de o velhote ter feito o que lhe fora pedido, o governador percebeu, pela reação da multidão, que a libertação de Policarpo foi o bispo de Esmirna. Muito provavelmente, João o deixou lá. Que a libertação de Policarpo estava fora de cogitação. Amaldiçoe a Jesus Cristo, exigiu ele. Por um instante, Policarpo fixou os seus penetrantes olhos castanhos no semblante flexível do procônsul. Então, respondeu calmamente: durante 86 anos tenho servido a Jesus, e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu rei e salvador? Se Policarpo foi martirizado entre 155 e 160 depois de Cristo, e ele é martirizado aos 86 anos, talvez ele estava sentado na congregação de Esmirna quando essa carta chegou até eles, né? A multidão, incapaz de ouvir a conversa, estava ficando impaciente com a demora. O procônsul já estava ficando ansioso e pediu novamente ao prisioneiro: jure pela divindade de César. Já que o Senhor continua fingindo não saber o que eu sou, vou simplificar sua tarefa. Declaro sem nenhuma vergonha que sou cristão. E se o Senhor quiser aprender um pouco sobre as nossas crenças, marque um horário e eu lhe ensinarei. O procônsul ficou muito irritado e respondeu bruscamente: não tente me convencer, convença eles, disse apontando para a multidão. Policarpo olhou para os inúmeros rostos desconhecidos que ansiavam pelo espetáculo sanguinolento que vieram assistir. Não vou rebaixar os ensinamentos de Jesus tentando convencer essa gente. O procônsul, já muito irado, gritou: você não sabe que tenho animais selvagens à minha disposição? Vou soltá-los imediatamente se você não se arrepender. Bem, então solte, respondeu Policarpo sem qualquer vestígio de medo na voz. Como eu poderia me arrepender de fazer o bem para fazer o mal? O procônsul estava acostumado a amedrontar até criminosos mais perigosos, mas não estava conseguindo assustar aquele velhote. Então replicou: já que os animais selvagens não lhe assustam, saiba que você será queimado vivo se não renunciar a Jesus Cristo imediatamente. Cheio do Espírito Santo, Policarpo irradiava alegria e confiança. O Senhor me ameaça com um simples fogo que queima por 1 hora, depois se apaga. Nunca ouviu falar de fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. E aqui vai contando a história. Os homens buscaram a lenha, fizeram o lugar onde iriam amarrar Policarpo, e ele diz assim: deixe-me como estou. Aquele que me dá força para suportar o fogo, também me dará a capacidade para ficar imóvel na fogueira, sem precisar me amarrar. Não me amarrem, eu não vou sair daqui. Depois você pode ler mais, mas uma parte da história diz que Policarpo não morre queimado. Então vem um dos soldados e empurra sua espada em seu peito. Essa é a história de Policarpo de Esmirna, no final de sua vida. E esta carta é escrita à igreja de Esmirna. Então o verso 8 diz: e ao anjo, da mesma forma que no verso 1 do capítulo 2, escreve ao anjo. Só para os irmãos não esquecerem, verso 20 do capítulo 1, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Como eu tenho dito para os irmãos, nesses dias que estou pregando, não creio que o anjo da igreja seja um ser espiritual, mas creio que o anjo que recebe a carta é o líder da igreja, é o pastor da igreja, é aquele que está cuidando da igreja. E aqui nós estamos vendo, no verso 8, que é o anjo da igreja em Esmirna que recebe a carta. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. A igreja de Esmirna era uma igreja que tinha, você já viu pelo texto, que ela teria que padecer. Então, eu e você, a gente vai olhar o texto, a gente vai procurar algumas características no texto.
como eu falei na semana passada, quando a gente vai ler as cartas no Apocalipse, a gente tem que buscar 4 coisas nessas cartas. Vocês lembram o que são? Se não lembrar, não tem problema, a gente vai falando. Vocês lembram alguma coisa que a gente tem que buscar nas cartas? Muito bem, a gente tem que buscar uma descrição do Senhor Jesus. Depois a gente tem que ir atrás do quê? De um elogio. Depois, de uma crítica. E por último, uma promessa. É isso que nós precisamos buscar aqui. E quando você olha para as cartas no Apocalipse, essas 7 cartas no Apocalipse, quando Cristo se apresenta, a gente tem que buscar no capítulo 1, essa descrição dele. A Bíblia apresenta Cristo para a igreja de Esmirna da seguinte forma: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. É assim que o Senhor Jesus ele se apresenta. E agora a gente precisa dar uma olhadinha, porque ele é o primeiro e o último. Capítulo 1, verso 17, na descrição do Senhor Jesus, que é longa nesse capítulo, a Bíblia diz assim: e eu, João dizendo, quando o vi, caí sobre os meus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Mas se a gente olhar para o verso 8 do mesmo capítulo, antes da visão de Apocalipse, a visão de João em Apocalipse, a gente vê o verso 8 dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós temos outros textos aqui, deixe-me ver se eu encontro aqui no final do livro. Aqui, temos mais um aqui, Apocalipse capítulo 22, por favor. Vá para lá. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, a Bíblia diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso é o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele se apresentando como o primeiro e como o último. Então, se ele é o primeiro, é porque ele estava no início. Se ele é o último, é porque ele pode dizer para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, antes mesmo disso acontecer. Então ele é soberano no tempo. É aquilo que de vez em quando eu tenho dito para os irmãos, ele invade, eu disse hoje pela manhã, ele invade o tempo para se comunicar conosco. Um dia nós estaremos fora do tempo. Um dia ele esteve fora do tempo e hoje ele está fora do tempo, para que ele conheça toda a história. Então, desde o início até o final, a história está em suas mãos. Então ele é soberano sobre a história. Quando você lê o texto, essa carta escrita a Esmirna, quando você vê o que a história fala sobre Policarpo, por exemplo, você vê o Senhor Jesus, ele controlando todas as coisas. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e o fim. Isto é Jesus. Na minha vida, na sua, na história da humanidade e na história do universo. Então ele vem e ele se declara assim para essa igreja. E isso é muito importante para ela. Porque além disso, na descrição do Senhor Jesus, você vê o seguinte: e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Continua a descrição do Senhor Jesus, então você vai para o verso 18 do capítulo 1. Desde o 17, só para melhor entendimento: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você já leu o texto comigo? Então você sabe da importância de Cristo dizer: eu um dia vivi, fui morto, mas agora estou vivo novamente, e vivo agora de uma vez por todas. Isso é super importante. Se esses irmãos
tivessem olhado apenas isso, vamos imaginar que a carta fosse um bilhete e fosse até o verso 8. A história diz que em 600 antes de Cristo, o que acontece? Esmirna é destruída. Só que agora, Esmirna, junto com Éfeso, é uma das grandes cidades da Ásia. Eles têm para si, que foi lá que Homero nasceu, eles têm templos maravilhosos. Depois, eles foram, ela foi reconstruída, agora eu só não lembro o ano, mas como foi Alexandre o Grande, que mandou reconstruir, tem que ser depois de 334, não é isso? Quem me ajuda? Cadê? Ninguém da história hoje? Mas tem que ser no século IV, século III, que é ali onde aquele homem reina, naquele período que aquele homem reina. É ele que manda reconstruir. E quando ele reconstrói, ela surge como uma fênix, como eles diziam, aquela águia. Então eles falavam disso, que era alguém que estava morto, mas agora está vivo. E agora ela disputa com várias cidades muitas glórias naquela região e também glórias do Império Romano. Então, essa é uma cidade importantíssima. E aqui o Senhor Jesus está falando: eu sou aquele que fui morto, mas agora estou vivo. Muito bem. Então, primeira coisa que a gente fez, como a gente vai fazer em todas as cartas, é buscar algo que mostre o Senhor Jesus, uma característica do Senhor Jesus. Aí, no verso 9, a Bíblia diz: conheço as tuas obras. Só que aqui a gente tem uma coisa diferente. Porque quando você vai para o verso 2, que você lê comigo, conheço as tuas obras, aí o que o apóstolo João faz? Ele começa dizendo: e o teu trabalho, e a tua paciência, está vendo? E que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, está vendo? E tens, percebeu? Tudo relacionado a uma obra. Nesse caso, a gente está no elogio para essa... Eita, irmãos, hoje eu não estou bem, hein? Estou solucionando muito. A gente está no elogio. Quando a gente vai para o elogio da igreja de Esmirna, o que a gente percebe? Conheço as tuas obras e tribulação. Está vendo? Não é nada em relação ao que eles fazem. E pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia. Então, peraí. O elogio para eles não é o que eles fazem, mas sim a condição que eles estão passando no momento. Essa aqui, irmãos, é uma característica de uma igreja que sofre. Então, para aqueles que são diferentes de nós, então vamos lá, deixa eu explicar já uma coisa para os irmãos. Existem várias formas de interpretar Apocalipse. E eu e o pastor Viana, a gente decidiu seguir uma linha que é diferente, né, de alguns, como tem muita gente pega e decide. Então, por exemplo, irmãos, tem gente que interpreta isso daqui como cada igreja uma fase da história da igreja. Então, por exemplo, Esmirna seria a igreja perseguida, até que Constantino ele se levante e oficializa a igreja. Então, vamos lá. A igreja do primeiro século seria a igreja de Éfeso, e a igreja, depois que se estabelece, começa a ser perseguida até que Constantino, no século IV, né? Quem me ajuda, hein? 4, né? Então, no século IV, ele vai e oficializa a igreja, naquele caso católica, né? Como a igreja oficial, tá? Então, nós não cremos nisso. O que a gente crê? Que isso aqui é para ajudar toda a igreja, em toda a história, que precisar lembrar que se for preciso morrer, Cristo um dia morreu, mas reviveu. Então, você olha para essa igreja e você não vê, conheço as suas obras, como ela fazendo algo, mas sim ela sofrendo. Então, se uma igreja estiver passando por isso, ela, irmãos, não está fazendo nada. E sim, isso aqui é um problema para ela. Não faz parte da obra dela. Isso aqui, na verdade, é uma tragédia aos olhos humanos.
Porque a Bíblia está dizendo: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e blasfêmia, dos que se dizem judeus e não são. Então agora a gente precisa parar um pouco aqui no texto. Por quê? Porque a gente está estudando Filipenses, a gente tem estudado outros textos, e a gente não pode perder a noção da centralidade do sofrimento da igreja na história do cristianismo. Então, sem sair por enquanto daqui, perceba só o verso 9, capítulo 1, do mesmo livro, Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na... O que está escrito na sua Bíblia? Aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja, uma igreja sofredora, veja, pessoas sofrendo pelo Evangelho. Fechando aqui, sempre lembrando, prego expositivamente, voltarei para o texto. Vamos lá para aquele versículo que nós lemos esses dias, Filipenses capítulo 1, vamos lá. Temos estudado esse livro de quarta-feira, não é isso? Vamos lá, Filipenses 1. No verso 29, a Bíblia diz: a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Isso é privilégio. Se a gente vai para o capítulo 3 de Filipenses, no verso 10, eu vou ler desde o 8, tá? Mas o importante é o 10. E na verdade, Paulo diz: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero, a Bíblia diz, como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a consumação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Se a gente continuar aqui na Bíblia, agora um texto um pouco maior, vamos para 1 Pedro, agora um texto um pouquinho maior, vamos lá. A igreja, ela é em parte sofredora. Verso 12 do capítulo 4 de 1 Pedro: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós, e aí eu peço misericórdia à nossa igreja, peço misericórdia a nós, que nenhum de nós, agora lendo o texto, verso 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padecer, eu, você, as nossas famílias, a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo, por esse mundo afora, mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, irmãos. E Pedro está escrevendo isso no 1º século. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Irmãos, a tribulação, as aflições, as dificuldades
fazem parte da vida do crente. Eu sei que nós não sofremos. Eu sei que o sofrimento que a gente passa numa igreja como a nossa, que as portas estão abertas, como o pastor Viana tem insistido de vez em quando em falar para nós, olha, dá para fazer culto, né? O pessoal que vem das igrejas perseguidas, dá para fazer culto, mas você só pode fazer durante 2 horas? Não, a gente pode fazer mais. Ué, mas por que não faz? Você só pode vir na igreja de domingo e quarta? Não, porque não vem todo dia. Porque eles não estão acostumados com isso. Lembrando sempre que nós, irmãos, vivemos da falta. Sabe o que a gente dá importância para as coisas? Quando falta. Então, que Deus seja louvado, que a nossa igreja está hoje, não está lotada, mas tem um bom número aqui, continuem firmes. Continuem firmes. Porque a tribulação, ela sempre estará conosco. Um versículo que a gente gosta muito, João 16:33, tenho-vos dito isso, vamos falar de cor, para que em mim tenhais paz no mundo, mas tem de bom ânimo, Jesus diz, eu venci o mundo. É isso. Existe na Bíblia algo que diz, vocês não vão sofrer, não, diz o contrário, que nós iremos sofrer, que nós seremos perseguidos. É isso que existe, isso vai acontecer conosco. E você já teve que tomar decisões difíceis, porque você é crente, você sabe que você sofreu. Sabe você que já teve que tomar decisões difíceis, porque você é crente. Você já pensou, as pessoas que, imagina, o crente de verdade que é político, o crente de verdade que é policial, já pensou nisso? Hein? O crente que de verdade que é advogado, desculpa aí, pastor Viana, mas que é de verdade mesmo. O senhor eu sei. Mas eu digo, hein? Já pensou nisso daí? É crente. Porque eu nunca esqueço daquele. Eu estou vendo um braço balançar, eu estou dizendo que é comigo. Ah, tá. Então vamos lá. Eu lembro sempre daquele. Tinha um homem que vocês não vão lembrar, mas é PC Farias, né? Lembra desse homem? Quantos processos esse homem tinha? Eu nunca esqueço disso. Sabe quantos processos ele tinha na vida dele? Eu não sei se era um ou nenhum, sabe por quê? Porque ele sempre estava no limite da lei. Dá para acreditar num negócio desse? Você que não sabe, leia sobre esse homem. Como é que aquele homem não... Mas conhecia a lei. Então, você já pensou as pessoas que têm que tomar decisões difíceis na sua vida? Sabe aquele negócio de que ninguém vai ficar sabendo? Mas eu juro que não vou contar para ninguém. Sabe? De vez em quando isso acontece comigo, sou professor. Mas ninguém vai ficar sabendo. Eu falei assim, a conversa entre nós nunca é um diálogo. Aqui tem pelo menos 3. Se você não vai contar para ninguém, eu já contei para um. Deus. Ele é uma pessoa e está aqui com a gente. A conversa entre nós nunca é só 2. Aqui é pelo menos 3. E se você não vai contar, o problema é seu. Eu sou fofoqueiro, já contei. Contei para Deus já. Ainda mais que você está falando um negócio que eu estou com vontade de fazer. Meu coração pecador. Hein? Não. Irmãos, a tribulação sempre nos acometerá. Mas conheça as tuas obras e tribulação, e a Bíblia diz, e pobreza. Aqui, a gente tem que dar uma olhadinha agora para frente um pouquinho, e depois voltar, tá? E a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então volto para lá. Olhando o contexto, você sabe que essa igreja está sendo perseguida. Então vamos lá, vamos só lembrar. Nós estamos no Império Romano. Quem é o Senhor? Não responda para você não responder coisa errada, é César. Estamos no Império Romano. César é o Senhor. Quem é o divino? César. Lembra do que a gente acabou de ler sobre Policarpo? Esse é o Senhor. O culto era ao imperador. Mas existia um grupo que não tinha obrigação de adorar o imperador. Que grupo é esse? Os judeus, isso mesmo. Eles não precisavam fazer, era o único que não precisava.
Isso é bom ou ruim para os crentes? Pode falar o que você acha. Diga que é bom. Isso, pronto. Daqui a pouco eu explico. Isso é bom ou ruim para os crentes? É bom. Por que é bom? Porque o Império Romano, ao olhar para os cristãos saíram de onde? Dos judeus. Eles enxergam os cristãos como uma seita judaica. O que inicialmente o Império Romano faz com os cristãos? Nada. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Essa cara de entendeu? Quer que eu fale de novo? Tá, então, olha só. Então, eles enxergavam os cristãos como uma seita judaica, então não perseguiam os cristãos. Porém, no ano 70, o que acontece com o templo? Ele é destruído. Muito bem. Começa uma perseguição aos judeus. Mas judeu tem grana. Ele pode emprestar o dinheiro para o Estado romano. Então as coisas começam a se organizar novamente para que eles tenham tranquilidade. Porém, quando a gente olha para o grupo judaico, o que a gente vê? Vamos lembrar? Judeus, prosélitos e tementes a Deus. Lembra disso? Cornélio. Cornélio era judeu? Não. Cornélio era prosélito? Não. Cornélio era um temente a Deus. Então ele gostava daquilo que ele via, mas não se tornava judeu. Ele não era judeu de nascimento e não era prosélito. Então ele não se tornou judeu. Um prosélito é aquele que se torna judeu. Certo? Ele era um temente a Deus. O que está acontecendo nessa época? Os tementes a Deus estão se convertendo. E aí, irmãos, o que os judeus fazem? Entregam os cristãos para o Império Romano. Do mesmo jeito que lemos sobre Policarpo. Se é verdade que Policarpo, porque daí eu preciso estudar mais, eu tenho que falar a verdade para os irmãos. Se é verdade que Policarpo foi, olha só, pastor Viana, se ele foi queimado num sábado, por que tinham judeus carregando lenha nesse dia? Não seria trabalho? Mas até isso eles fizeram. Aí a história, a gente tem que ver se isso é verdade ou não. Muito bem. Se o Império Romano passa a perseguir os cristãos, aqueles que se convertem, e aí vai, vamos imaginar, alguns judeus não, os tementes a Deus, ou até judeus e prosélitos também que se converteram, eles na sinagoga no sábado se reuniam no domingo com a igreja. O que acontece com esse povo? Esse povo passa a ser perseguido. Então vamos lá. Se eles são perseguidos, eles perdem seus empregos, por exemplo. Se eles são perseguidos, como a gente já leu aqui, eles são lançados na prisão. Então, a pobreza agora acomete pessoas que estavam acostumadas com vida boa, porque a cidade era boa. Aquele negócio, né, irmãos? Olha, os irmãos sabem, a gente vota quem a gente quiser, tá bom? Aqui a gente vota quem a gente não discute política, não discute nada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você prefere viver num lugar onde todo mundo é pobre, ou onde tem rico e o pobre daquele lugar é mais rico que os demais do mundo? É só você pensar. Certo? O pobre ali é mais rico que a média do mundo, onde você prefere morar. Então, esse povo aqui vivia num lugar bom. Mas, de repente, ele começa a perder as coisas. Por invasões, porque ele perde um emprego, porque tomam dele as coisas. Então, ele está passando por um momento de pobreza. Só que é interessante aqui, que o Senhor Jesus diz assim: conheço as tuas obras e tribulação, mas tu és rico. Agora, olha só, irmãos, vá para o capítulo 3. Agora a gente vai para Laodiceia, e a gente vai estudar essa carta, tá? Olha o verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Já pensou? Você prefere ser chamado por Jesus do quê?
Você quer ser chamado por Jesus de rico, sendo pobre, ou quer ser chamado por Jesus de pobre, sendo rico? Porque é assim, quando usa essa expressão da pobreza, está falando da situação natural da pessoa. Mas quando fala que é rico espiritualmente. O que você prefere na sua vida? Ô Neil, eu prefiro os dois. Eu sei, mas essa não é a condição dos irmãos. Porque eu também prefiro os dois. Eu quero ser rico nessa terra e rico espiritualmente. Também. Mas eu não busco a riqueza, então eu nunca vou ficar rico. Tudo bem? Mas aí, você quer? Ué, qualquer um quer, irmãos. Alguém pode falar assim, eu não quero. Tá bom também. Você não está errado, você está certo. Mas agora vamos para as condições colocadas aqui. O que a gente prefere? A pobreza nessa terra e a riqueza espiritual, ou a riqueza nessa terra e ser pobre espiritualmente? Temos duas igrejas agora, e aqui nós estamos diante de uma igreja que perde e se torna pobre nessa terra. Mas tu és rico, o Senhor Jesus fala. Vamos lá. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Irmãos, isso daqui, dos judeus falarem que são judeus e não são, a gente precisa ir para um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor. Vamos lá para João. Evangelho de João. E o próprio Senhor Jesus Cristo, esse é um texto também grande, eu peço perdão aos irmãos, mas eu preciso ler o texto inteiro. A gente vai para o capítulo 8. O próprio Senhor Jesus Cristo já discutia esse assunto. Por quê? É simplesmente nascer judeu é dizer que tem as coisas de Deus em sua vida? Verso 30 do capítulo 8, o texto é grande, tá, irmãos? Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, você percebe? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, lembra disso? Mas a gente sabe que a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vale para o judeu também? Vale, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Então vale para o judeu? Claro, os judeus foram salvos durante a história, sem dúvida. Então Jesus estava dizendo aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. Lembra do que a gente acabou de ler? Vocês são blasfemados por aqueles que se dizem judeus e não são. Está vendo que a história é longa? Está vendo? Então agora eles estão diante do mestre. Agora, eles não estão diante da igreja, estão diante do soberano. Do soberano, que é dono de toda a história, que conhece tudo. Ele conhece os corações, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso futuro, ele conhece os nossos pensamentos. Nós estamos agora diante do dono da história. Somos descendência de Abraão, fala no verso 33. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Ele estava falando com os judeus que criam nele, mas ali naquele grupo tinham outros judeus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Ai, meu pai, desculpa, irmãos. Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, a Bíblia diz. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto
de vosso pai. É o mesmo? Está vendo? A igreja estava sendo perseguida por judeus, que se diziam judeus, mas não são. Continue o texto. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de quem? De Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eita, o negócio está piorando para o lado deles, hein? Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderes ouvir a minha palavra. Agora vem. Está atento? Vós tendes por pai ao diabo. Eram judeus, falavam que eram judeus, mas não são. Não adianta falar que é filho de Deus. Se não ouve as palavras de Deus, se não está buscando o que o Senhor mandou, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, por isso que vocês querem me matar, Jesus diz, desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade. Ele mente. Ele tem mentido para mim, para você, para os nossos filhos, para aqueles que nós amamos. Ele tem mentido, ele é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque mentiroso é, e pai da mentira. Então, esses irmãos aqui em Esmirna, eles estão sendo blasfemados por aqueles que se dizem judeus e não são. E aí a Bíblia diz, mas são sinagoga de Satanás. E aí assim, ó, quando a Bíblia está falando de Satanás, para nós nesse sentido aqui, ele está falando de um adversário. Ele está falando de um acusador. Está falando de um falso acusador. Então, por exemplo, ó, quando Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro estava cheio de demônio, irmãos? Hein? O que você acha? Alguém tem medo de falar não? Não estava, claro que não. Quando ele diz isso, é porque ele estava fazendo uma acusação a Cristo. Ele estava sendo contrário ao Senhor Jesus. É isso que ele estava falando. Então, para trás de mim com essa ideia, seu acusador. Agora, por favor, você não fale isso para o seu irmão, tudo bem? Combinado? Eu e Felipe, numa discussão, daqui a pouco, para trás de mim, Satanás. Eu não posso falar isso para o irmão Felipe. Não posso falar isso para ele. Tá joia? Cristo, ali, com a autoridade do Deus do universo, faz isso. E aquilo ali é um texto narrativo, não existe uma ordem para eu me dirigir a um irmão, uma irmã em Cristo e falar: para trás de mim, Satanás. Tudo bem? Está combinado isso? Voltando para cá, então, eles são sinagoga de Satanás. Então, agora olha só. Essa sinagoga de Satanás, ela estava associada ao Estado. Então, é assim. Escutem o que eu vou falar mais uma vez. O Estado pôs a mão, ele destrói. Tudo bem? O Estado é necessário, irmãos? Sim, isso. Ele é necessário. Então tem que existir o Estado, não tem? Mas o que o Estado põe a mão, ele destrói. Pegue qualquer coisa que é do Estado e veja o que é melhor. Se você administrava melhor que ele ou não. Tá joia? Tem alguma coisa, talvez, eu conheço alguma coisa do Estado que é boa. Tá joia. Mas pegue a previdência do Estado. Tá tudo bem com eles, né? Cada vez a gente vai se aposentar mais cedo, né? Porque eles têm grana, não é isso? Não é mais cedo que a gente se aposenta? Não, não é. Tem gente que está achando que nem vai se aposentar. Eu ainda tenho esperança. Está vendo? O Estado pôs a mão e ele destrói. O Estado sempre é mais forte que a gente. Aí você pode perguntar, mas por que existe tal coisa de ruim no mundo? Porque o Estado deixa. Tá bom? Enquanto eu e você estiver morrendo, não tem problema nenhum.
Deixa um senador morrer para você ver. Deixa um senador morrer para você ver o que acontece com eles. E eu não vou abrir mais, você deve estar entendendo o que eu estou falando. O Estado é assim. Essa é uma sinagoga de Satanás, porque está associada ao Estado. Então o que eles fazem? Entrega os tementes a Deus. Entrega os cristãos. Perseguem os cristãos. É isso que ele faz. E aí, o Império Romano, olhando que não é uma seita judaica, mas um outro grupo, que são, como o procônsul na história lá de Policarpo, dizia, ué, vocês são ateus. Vocês não têm templo, vocês não têm imagem, César tem imagem. Aí Esmirna tem o templo para a divindade do imperador. Vocês não têm nada disso. Então vocês são ateus, vocês não têm Deus. Está vendo na cabeça do procônsul? Aí, o que esse grupo faz? Entrega e blasfema deles. E o que o Senhor Jesus diz? Eles não são judeus. Eles são sinagoga de Satanás. Então, eu e você precisamos olhar sempre para quem está associado ao Estado e tomarmos cuidado. Sabe o que acontece aqui? Aqui é uma igreja independente. Todos vocês que visitam essa igreja, vocês que nos assistem aí, nós somos uma igreja independente. Nós não temos sede, nós não mandamos em uma outra igreja que nós organizamos. Nós nos organizamos aqui. Quando organizamos outra igreja, ela tem o seu próprio CNPJ. Ela leva o nome de Batista sem pagar nada. Muitas vezes é essa igreja, pastor Viana, que sustenta a outra, que ainda está mais pobre que a gente sendo pobre, ainda sustenta a outra, mas não mandamos nela, hein? Não é porque a gente manda o dinheiro, que a gente manda nela. Esta igreja aqui não tem nenhuma associação com o Estado. A gente crê na separação entre igreja e Estado. O Estado toma conta das coisas de Estado, e a igreja das coisas que são igreja. Por isso que somos livres para pregar o Evangelho aqui. E queremos que as coisas continuem assim, irmãos. Quando você vê qualquer pastor, e olha, esses homens deviam ter vergonha. Ó, pronto, falei! Eles deviam ter vergonha. Vai ser político? Tire o PR da frente de seus nomes. Entende como são as coisas? Aí é por isso que eles têm concessão na televisão. É por isso que eles sobem nos palanques deles. Mas nós, irmãos, não podemos virar uma sinagoga de Satanás e estar junto com o Estado nos conchavos que existem por trás das cortinas. Esses homens eram firmes no Senhor. Essas mulheres eram firmes no Senhor. Como eu disse, talvez Policarpo, um jovem, recebeu esta carta e na própria vida dele foi cumprido parte dessa carta. Mas ele pôde servir a Deus durante esses 86 anos, porque o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Esmirna como o primeiro e o último, o soberano que controla tudo, o que foi morto e reviveu. Vamos continuar. Verso 10. Nada temas. Coisa maravilhosa, não é? Então, você vai perceber o seguinte: essa igreja não tem nenhuma advertência para ela. Então agora vamos lá. Ó, quando a gente for ler as cartas do Apocalipse, uma descrição de Cristo, um elogio, uma crítica à igreja e uma promessa. O que a gente viu é que esta igreja não tem crítica. Como é que é mesmo? Agora eu esqueci. Fala para mim. A descrição de Cristo, o elogio. Do elogio, já passa para não temas, eu vou te proteger. Não tem crítica. Esta é uma das duas igrejas do Apocalipse. Quantas cartas são mesmo? 7. Somente 2 não tem crítica. Esta é uma delas. A igreja que sofre. Então, quando acaba o elogio, não temas. É lindo ou não é? Lembra? Eu estava lá fora, mas eu acho que o irmão Wellington leu
o Salmo 46? Hein? Deus. Ih, não gostei dessa igreja. Será que eu sou o pastor aqui? Vou começar o Salmo 46, 1. Vou falar só a primeira palavra. Depois eu quero um coral. Não sei, que eu estou falando o texto errado. Deus é o nosso. Ah, Deus seja louvado. E socorro, bem presente na angústia. Verso 2, começa, portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Ô irmãos, se a gente não vai temer que a terra se mude, o que a gente vai temer? Se a gente está ouvindo daquele, que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, não temas, a gente vai temer o quê? Precisamos fazer como o velhote, precisamos fazer como o velhinho. O que você tem que fazer comigo, faça logo. Se é para as feras, vamos para as feras. Se é para a chama, vai queimar numa hora. Eu estou preocupada com fogo eterno. Ué, não temas. E nós não devemos temer mesmo. Irmãos, a gente fez uma troca um dia, não é? Não fizemos? Será que eu acho o texto? Hein, pastor Vira? Se eu não achar, o senhor acha aí? É Marcos 10, que fala dos 100 pais e 100 mães. Mas tem uma frase em Marcos que para mim é demais. Hein, que me ajuda, hein? Lembrei agora aqui, ó. Será que é Marcos 10, 39, irmãos? Quem me ajuda? Vamos ver. Não. Oh, já achei, 30. Lembra do texto? Foi feita uma promessa para nós. A gente vai temer o quê, irmãos? Ó, é o 29 e 30, não é isso? Então, olha só. E Jesus respondendo disse, estão comigo aí, Marcos? Acharam o texto? 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba, quanto? 100 vezes tanto, quando? Já nesse tempo, Deus te abençoe, irmã, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguição, e no século futuro, a vida eterna. Não temas, você fez uma troca. Você acha que vai ficar assim para sempre aqui? Essa igreja vai ser perseguida também. Essa igreja vai sofrer também. Sabe por que eu digo isso? Não porque eu quero. Eu digo isso porque este é o futuro da igreja nessa terra. Ser perseguido e sofrer. Como creio que nós vamos ver Cristo voltar, e todo crente, durante toda a história, creu, então eu e você precisamos crer também, Cristo vai voltar na nossa geração, essa igreja tem que ser perseguida. Não temas. Deus te abençoe a não temer e continuar. Nós um dia fizemos uma troca. E aí a Bíblia diz, e agora, no caso deles, lembrando, ó, todo mundo olha para mim, não somos os primeiros leitores. Não somos. Isso daqui, que a gente vai ler no verso 10, que a gente leu no 9, não é algo dirigido à Igreja Batista de Vila São José, nem aos cristãos do século 21, diretamente. Está descrevendo o que está acontecendo naquele momento, e serve de aplicação para a gente. Tudo bem? Serve de aplicação. Quando, por exemplo, vamos imaginar um lugar que é perseguido. Fala um lugar que é perseguido. Pode falar. Coreia do Norte. Lá tem judeu para fazer isso? Não. É o próprio coreano que entrega para o Estado, por exemplo. Tudo bem? Joia, irmãos? Lembra que eu falei outro dia? Ah, não, vocês não estavam, né? Que eu falei de quarta. Uma mulher estava indo para um país. Não, tinha sido expulsa de um país. Ela era uma cristã, tinha sido expulsa do país.
E é o seguinte, naquele país você pode ler a Bíblia na rua. Lembra que eu falei? Quem estava aqui nesse dia? Estava aqui? Aí, né, irmã? Pode ler a Bíblia. Mas se a gente fizer assim, ó, é culto. Acabou. Aí é preso. Lá tem judeu? Não é só eu e a Priscila chegarmos lá. Estou falando com respeito, hein? Não é? Ó, eu e a Priscila chegar lá, vamos ler a Bíblia? Pronto, é culto. Prendeu a pessoa. É judeu que está fazendo? Não, é o próprio povo. Olha lá, ó. Está lendo a Bíblia de dois. Estou fazendo culto ali. De um pode ler. Então, ela lê, eu fico de longe. Deixa eu ler um pouco agora a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Deixa eu ler um pouco, deixa. Fico de longe. Se os dois encostarem, é culto. Naquele país é desse jeito. Só que ela não podia falar o país, né? Porque ela estava indo para lá. Então eu não posso também dizer o nome. Mas talvez alguém saiba. E eu também não pesquisei. Mas era judeu? Não. Então você percebe que é uma aplicação. A gente pode fazer aplicações. Todo mundo está entendendo isso? Então agora é uma descrição. Não temas, verso 10, das coisas que há de padecer. Então é o seguinte, acontecerá em breve. Para a vida deles. Então, os irmãos de Esmirna recebem... Eu acho que eu me perdi na hora. São 8h30. Ué, então eu vou parar o culto. Ô, irmãos, peraí, me passaram a hora, na hora certa? Manola, eu estou pregando há mais de uma hora? Eu estou no verso 10, irmãos. Me perdoa. Ué, e ninguém me avisa? Irmãos, eu estou envergonhado agora. Não, são 8h30. Vou resumir. Meu Deus, eu me perdi no tempo. Não, mas, não, peraí. Não, é para falar a verdade. Quanto tempo eu estou pregando aí? Mais de uma hora? Mas o texto é curto, irmão. Vocês me passaram o horário errado. Vou pegar vocês hoje. Adriano, Wellington, Pastor Viana, vocês vão ver. Vocês ficaram aqui enrolando, porque não é possível que eu estou mais de uma hora aqui. Estou mais de uma hora, irmão. Não vai sair, é isso, Jô. Vamos parar aqui? Continua? Tá bom. Fiquei triste comigo. Vamos lá, bem correndo então, vai. Não temas das coisas que hás de padecer. Essas coisas acontecerão em breve. Eis que o diabo, e é aquele negócio, Satanás e diabo, irmãos, significam a mesma coisa, são palavras intercambiáveis. Talvez ele está fazendo isso para dar ênfase, certo? No texto, uma hora ele usa uma, outra hora ele usa outra, porque é acusador, é adversário do mesmo jeito, tá? Aí ele diz, lançará alguns de vós na prisão. E é o seguinte, é assim, você vê que no Antigo Testamento não tem prisão, correto? Tudo bem? No Antigo Testamento você não vê, mas quando chega depois do cativeiro, né, se você for lá no livro de Neemias, Esther, ali já começa a ter prisão. Só que assim, irmãos, prisão no Império Romano não é para pagar castigo não, irmãos. Tudo bem? É o seguinte, se você fez alguma coisa errada, te prende e fala assim, ó, se fizer de novo, é pior. Ou te prende e fala, agora você vai ser julgado. Ou te prende e fala, você vai ser morto. É para isso que serve. Não tem esse negócio de dar comida para o cara, colchãozinho gostoso, ter visitinha, não sei o quê. Eu fiquei sabendo, não vou falar o nome da pessoa aqui, mas que está na polícia, tá no presídio federal. Aí a comida é igual para todo mundo, menos para ele que recebe o whey protein. Eu estou falando, não ri de mim. Eu estou falando, eu mostro para vocês dois. Estão rindo aí atrás de mim aí. O cara, Pastor Viana, o cidadão recebe o whey protein porque ele está ficando magro. Você está pensando que os crentes de Esmirna, quando eles iam para as prisões romanas, recebiam whey protein? É uma coisa óbvia, irmãos. É o seguinte, no caso aqui não é sedição, tudo bem? Ele não está fazendo um negócio. Esses irmãos aqui, eles iam receber um julgamento, então você vai fazer isso, isso e isso, ou eles iam para execução. Muito bem, não dá tempo a gente falar que eu já passei do tempo, me perdoe. Para que sejais tentados. Aí é assim, vamos lá. Pelo contexto, parece que quem está tentando é o diabo. Tá bom? Eu sei disso. Eu concordo com você se você falar assim para mim, não, isso aqui é uma obra do diabo. Mas eu
E agora, eu quero deixar os irmãos tranquilos. Se os irmãos acham que o diabo faz alguma coisa em vocês, eu só vou pedir a Deus misericórdia. Mas eu quero falar um negócio. O diabo não põe a mão em mim. O diabo não põe a mão nos meus filhos. O diabo não põe a mão no meu casamento. O diabo não põe a mão na minha igreja. Certo? Então vamos parar com esse negócio de que foi o inimigo. Tudo bem? A culpa é do meu pecado. Ninguém falou amém, né? Tudo bem. Tudo bem. Vocês estão achando que é o inimigo, né? Tem nada de inimigo. Ele é o acusador. Ai, gente, desculpa. Ele é o acusador. Ele é o adversário. O papel dele é tentar. Muito bem. Neil, então, se a Bíblia está falando que foi o diabo que lançou eles na prisão, então quem foi? Então vamos lá, irmãos. Por permissão de Deus, aqueles que são da sinagoga de Satanás, que foram tentados, foram usados com permissão de Deus, para que esses irmãos fossem lançados na prisão. Lá, eles poderão passar pela morte. Então, vamos lá, correndo. A Bíblia diz, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Muito bem, vamos só lembrar, meus irmãos, a carta não é dirigida a nós. Esses 10 dias, ele é difícil de interpretar, ele é super difícil de interpretar. Então, olhando, como os irmãos sabem, a gente vai atrás daqueles que estudam e estudaram primeiro que a gente. O que eu preferi falar com os irmãos? Tem pelo menos 6 hipóteses. 6. Mas o que eu prefiro falar para os irmãos? O que significam esses 10 dias? Esses 10 dias significa um tempo curto, mas de perseguição plena. Então eu prefiro parar aqui. São muitas especulações, e eu prefiro parar aqui, tá? Mas um período curto, mas pleno de perseguição. Então, com a frase, não temas das coisas que hás de padecer, é que vem logo, e com a frase de uma tribulação de 10 dias, é que o período é curto, mas ele é completo, e a perseguição virá. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem está dizendo isso? Lembra da descrição de Cristo na carta? Lembra? Quem falou isso para eles? Aquele que foi morto e reviveu. Para quem ele está dizendo isso? Para uma cidade que foi destruída e ressurgiu como uma fênix. Agora vocês podem ser destruídos de novo e mortos. Não temas, porque eu te darei a coroa da vida. E aí eu termino. Quem tem ouvidos, ouça o que diz, o que o Espírito diz às igrejas. Vou perguntar para a Amanda. Se a Amanda não responder, cadê a Ana? Dormindo. Essa foi esperta. Quando a Bíblia diz para nós, aquele que tem ouvidos, ouça o que ela está dizendo. Diga, obedeça. Isso. Lembra? Você vai aprender isso. Quando a sua mãe fala assim para você, Amanda, você não ouviu o que eu estou falando? É porque ela está falando, você está desobedecendo. A ideia na Bíblia é a mesma da sua mãe. A não ser que você seja uma mulher cheia do Santo Espírito, desde que você é criancinha, você nunca fez nada de errado. Né? Por exemplo, como Jesus. Vamos lá. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, eu tinha outros textos para ler, irmão, mas hoje eu me perdi no tempo, não sei o que aconteceu. Eu sempre me controlo, né? Os irmãos sabem, né? Mas eu tinha outros textos para ler, não vou conseguir. Estou correndo. Ela está falando sobre obediência. Você ouve o que Cristo fala, é fácil saber. Porque você obedece. Então vamos lá. Cristo falou que não é para me separar da minha mulher. O que eu vou fazer até o resto da minha vida? Ficar com ela. Então vamos só imaginar. Ela ficou feia. O que eu faço? Ela é chata. Fica com ela? Ela é preguiçosa.
Está vendo? Não é? E assim vai. Lógico que nós não estamos descrevendo Marolinha. Joia? Tudo bem? Né, Marola? Mas vamos imaginar. Não é para ficar com ela? Ele mandou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Obediência. E assim vai para qualquer assunto. Qualquer assunto. E aí ele diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E eu quero pedir mais uns minutos. Vocês têm paciência de me ouvir? Mais uns minutos. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos lá? Comigo aqui, ó. Já falei várias vezes isso. Vou falar de novo. Existem pessoas que nascem uma vez para morrerem duas vezes. Estes receberão o dano da segunda morte. Existem pessoas que nascem duas vezes para morrer, se Cristo não voltar, apenas uma. Estes não sofrerão o dano da segunda morte. Então vamos lá. Quem nasce apenas uma vez, ele morre nessa terra e passa pelo dano da segunda morte. Mas só que Cristo, Ele nos dá uma solução para isso. Então, primeiro eu vou falar do segundo nascimento, muito rápido, e você sabe onde eu vou. Nem vou falar o texto, não vou falar. Vamos ver, cadê as Bíblias se mexendo? Eu não vou falar o texto que eu vou. Não vou. Eu vou começar a ler. Se você não souber esse texto, eu vou começar a ler simplesmente. E havia entre os fariseus, onde eu estou? Isso, João 3, verso 1. Vamos lá. Vamos lá, João capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. São dois nascimentos. Você nasce da sua mãe e nasce do Espírito Santo. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Este não passa pelo dano da segunda morte. Verso 11 de Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Muito bem, vamos lá. Estamos caminhando para o final da história da humanidade. A humanidade, ela irá acabar. E a gente é crente, a gente crê na Bíblia. Estamos caminhando para encontrar com o Senhor Jesus. E depois do encontro com Cristo, nós iremos para o milênio. Depois do milênio, aí terá o julgamento final e nós vamos gozar da Nova Jerusalém para todo sempre. Muito bom. Vamos para o final de Apocalipse. No capítulo 20, a Bíblia nos diz assim: deixa eu ver de onde eu vou ler. Vou ler do 4. 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, por que o apóstolo João ele foi preso? Pela palavra e pelo testemunho, não é? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Não pense num número, tá? Na sua mão e na sua testa. Eu expliquei isso para a igreja outro dia aqui.
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, é o milênio, que nós cremos nessa terra, hein? Nessa terra. Mas os outros mortos não reviveram. Então, peraí, existiram alguns que ressuscitaram. Cristo voltou, alguns ressuscitaram, encontraram com Ele, nós que ficarmos vivos, tivemos nossos corpos glorificados, encontramos com Ele, e reinamos com eles durante 1000 anos. Mas existiram alguns mortos que não ressuscitaram. Por que será que eles não ressuscitaram? Vamos continuar o texto. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele, quanto? 1000 anos. Agora, capítulo 21, verso 8. Vou ler o 7. E eu termino a mensagem aqui, pedindo mais uma vez perdão. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que Deus abençoe a nossa igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você não precisa ir para o lago de fogo e enxofre. Você pode entregar sua vida a Cristo hoje, se é que você não tem. Você não precisa ficar longe da igreja. Você precisa ser fiel até a morte. Se for preciso morrer, vamos morrer. Obrigado, Pai. Eu agradeço, porque o Senhor cuida de nós. Abençoe essa igreja, abençoe o nosso povo. Ajude-nos, ó Senhor Deus, agora no final do culto, a tomarmos decisões para a Tua glória, e que a gente possa crescer mais e mais no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento da Tua pessoa, no relacionamento contigo e na nossa santidade. Ajuda-nos nesse instante, em nome de Cristo. Amém. Muito bem.